Olá, pessoal. Voltamos, né? Aqui com o nosso papo, sempre tentando passar para vocês as coisas que acontecem por aí da maneira correta, sem subterfúgios, sem mentiras, sem nada que extrapole o bom senso. E eu tenho certeza que em algum momento você já deve ter ouvido falar o golpe do bilhete premiado. Geralmente, esse golpe atinge pessoas idosas, né? Os golpistas se apresentam com um bilhete que está premiado, mas que não dá para receber naquele momento, e aquela coisa e tal, e a conversa vai, a conversa vem, e mexe com a cabeça do idoso, e de repente o cara pede aí 10 mil conto, mas você tem um bilhete que é 70, 80 mil reais, é só ir ali na caixa e receber, e o cara cai na onda e tal. Pois bem, promessa política é parecido com isso, você sabia? Mas antes de eu contar a comparação, deixa eu pedir um favor aí. Deixa teu like. Se tu não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber a comunicação dos novos vídeos, não é? Compartilhe para que a mensagem chegue um pouco mais adiante e vá até o fim do vídeo, isso é muito importante mesmo. Dito isto, vamos para o tal golpe. Nós estamos no ano de campanha e esse é um ano em que políticos aparecem com soluções milagrosas. Eles encontram um jeito de passar para você a ideia de que está tudo ruim, mas eles sabem como resolver. Eles sabem como resolver. E promete resolver. Então, nesses tempos de internet, de likes, sabe, que separa-se apenas um contexto de alguma coisa e se espalha como verdade, é preciso que você preste atenção aos detalhes. Porque os detalhes é que é importante, e os detalhes não estão na lacração, não está no corte. Os detalhes estão no conteúdo, no todo. Então, se tu está num país e que as coisas estão funcionando como hoje o Brasil está, menor taxa de desemprego dos últimos anos, e isso é importante porque emprego gera renda, renda gera mais emprego, não é? E por aí vai. Mas o político diz que não, tá tudo errado. Há uma insegurança terrível. Mas o cara é candidato a deputado, a senador ou a governador e vem falar de insegurança. E aí eu te pergunto, se ele é político e está na ativa e estava com um mandato, o que foi que ele fez junto ao Congresso Nacional para melhorar as leis? Sim, porque governador não faz lei. Em termos de segurança pública, a lei é feita pelo Congresso Nacional. Deputados federais, senadores da República. Eles fazem a lei. A polícia, e graças a Deus a Paraíba tem um policiamento maravilhoso, polícia civil, polícia militar, olha que os cabas prendem. Prende que não é brincadeira não. Aí vai para a justiça. E o juiz, na audiência de custódia, interpreta a lei. Quem faz a lei?
Congresso Nacional. Então, cuidado. Cuidado com essas propostas mirabolantes que todo ano de campanha elas aparecem. E você pode estar caindo no conto do vigário ou conto do bilhete premiado de políticos que se superam em oferecer vantagens para o povo. Alguns políticos são realmente, é até divertido. Certas coisas são até divertidas. Certas promessas, elas, de tão difícil execução, torna-se anedotário. Passa a fazer parte do anedotário popular. Ou das anedotas. As conversas, das rodas de papos. Rapaz, fulano vem aí, ó. Agora vai, viu? O aumento aí para nós é para torar. E aí é até a posse. Depois da posse, vamos estudar. Porque aí era só para campanha. A promessa era só para campanha. E o Brasil vive hoje uma situação singular, porque nós temos aí um candidato da extrema-direita enrolado até o pescoço com falcatruas, mas que consegue ainda encher a cabeça de certa parte da população que acredita nisso. E eu não consigo entender como isso acontece. Porque, gente, paciência. Qual é o projeto real para o Brasil que tem a extrema-direita? Até onde eu saiba, é pedir ao governo americano que mande tarifa aqui para o Brasil. Depois percebe que a tarifa é um pé na jaca. Aí vai dizer que não, vamos pedir para as tarifas saírem. Só que entrou numa roda difícil, porque o governo americano não está para isso, não. O governo americano está pouco se lixando para Flávio Bolsonaro. O negócio de Donald Trump é enricar na presidência da República, e é isso que ele está fazendo. É lamentável que brasileiros fiquem nos Estados Unidos implorando por apoio de Donald Trump, não para salvar o Brasil, ou para ajudar a salvar, não. O Brasil não precisa de salvação, não. Mas ajuda. E ajuda todo mundo precisa. Quem é que não precisa de ajuda? Não conheço ninguém, país no mundo, que não necessite de uma ajuda de outro. Aí sim, seria magnífico. Você me vende algo que eu preciso, eu te vendo algo que tu precisa, e isso é importante. Aí sim, não deixa de ser uma ajuda. Hoje, o Brasil mais compra dos Estados Unidos do que vende aos Estados Unidos. A imprensa golpista passa a ideia de que as tarifas de Donald Trump vai acabar com o Brasil. Nananinina. Isso aí é conversa de entreguista. Tem nada a ver. A população é quem sofre. As tarifas, quem fica com a sobra é o governo americano. Quem paga a conta é o consumidor americano. E no caso do Brasil, se não vende para os Estados Unidos, vende para outro país. É uma questão de adaptação. O que não pode é entregar o país de bandeja para um país terrorista como os Estados Unidos da América. Está aí o problema no Irã. Como vem se arrastando. E vocês pensam que a culpa é do Irã? Essa é a ideia que passa a grande mídia, mas não tem nada a ver. O Irã estava na dele, quietinho lá, vivendo a vidinha deles, e de repente os Estados Unidos resolvem bombardear o Irã. E agora vem o seu Donald Trump na empáfia estúpida dele, dizer que vai dizimar o Irã. Vamos controlar o Estreito de Hormuz e vamos cobrar 20% de tarifa de quem usar o Estreito de Hormuz.
Gente, alguém tem que parar esse cara. Esse tipo de loucura, antes que seja pior, antes que se alastre, antes que isso se torne uma guerra efetiva e prejudique não os Estados Unidos e o Irã, mas o mundo. De certa forma, já estamos sendo prejudicados, porque o que Donald Trump faz com essas indas e vindas é aumentar o preço do petróleo, porque interessa a ele. Ele ganha com isso e muito. Não pense que tem nada de graça nessa história, não. Quando ele bombardeia o Irã e dificulta a passagem do petróleo, o petróleo vai lá para cima e ele ganha com isso, porque ele é um mega empresário. Sonegador de imposto, é um bandido, enfim. No jargão mesmo, estrito, porque é um pedófilo. Tá aí, todo mundo sabe, os processos um atrás do outro em cima dele. Mas a democracia americana é impressionante. Vocês conhecem a história do avião que o Kuwait deu a Donald Trump? No valor de 400 milhões de dólares? Presentaço. Pois é. Só que quando esse avião chegou nos Estados Unidos, foram ser feitas as reformas. E aí gastaram outro tanto para fazer a reforma, a pintura no tal dito cujo avião, que a nação americana pagou para a reforma. E quando Donald Trump fez a primeira viagem, que foi agora para a OTAN, recebeu o alerta de que o tal avião não tinha a segurança que os aviões usados pelo governo americano tinham. E aí fica o prejuízo para a nação americana. Esse é o presidente. Mas, pasmem, a notícia vazou do valor do avião, do presente dado pelo Kuwait, do que se gastou para deixar o avião na forma que o governo americano quer, e que, no final das contas, não tinha a segurança que os outros tinham. Sabe o que foi que o governo americano fez? Botou o FBI contra a imprensa americana e 4 jornalistas foram acusados de vazamento de notícias ou de matérias de relevância nacional. Ameaçados de ir para um grande júri. Tinham que dizer de onde veio a notícia, o vazamento da notícia do presente que Donald Trump recebeu, e mais ainda, do que se gastou para torná-lo viável, como avião de presidente da República Americana, no caso. Essa é a democracia que existe lá nos Estados Unidos. É a que querem para aqui, que você fala o que quer o presidente, de quem quer que seja, e não lhe acontece nada, porque aqui você pode falar. Gente, cuidado, muito cuidado, abram os olhos para não cair no conto do bilhete premiado neste ano de eleição. Prestem atenção nas propostas que estão sendo lançadas e quais delas têm realmente sentido e que podem ser executadas para benefício da população. Continuamos no próximo, né?